Pois é, quando você enfrenta muitas batalhas, logo você quer entender o que está acontecendo, por quê, quem são os meus inimigos, o que é que está me afetando. E nem sempre são as grandes coisas que estão te afetando. Às vezes, o que está te destruindo, o que está tirando o seu sossego, são pequeninas coisas que precisam ser tratadas. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Sim, é verdade. Muitas vezes você, no meio de uma tribulação, para e fica pensando, mas por que eu estou passando isso tudo? Quem são os grandes vilões que estão atrapalhando a minha vida? Você quer descobrir porque, lógico, descobrindo quem são os seus inimigos, fica mais fácil de combatê-los. E o que a gente quer é se livrar realmente dos inimigos que tanto nos perturbam, que tanto nos atrapalham, né? Nós queremos nos ver livres dessas forças que sempre pesam a nossa vida. A grande questão é que nem sempre são os grandes problemas que estão nos destruindo, e sim coisas pequeninas. Às vezes os seus inimigos não são os grandes monstros que se levantam para te destruir, mas coisinhas pequenininhas que, somadas, acabam tirando a sua paz, tirando a sua alegria, acabam eliminando você do jogo. E eu queria ler com vocês o que está escrito no livro de Cântico dos Cânticos, né? Cantares de Salomão. Eu queria ler o que está escrito no capítulo 2, versículo 15. Diz assim, as Escrituras Sagradas dizem assim, olha só. Apanhem para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Ou seja, aqui a gente tem a ideia de que o que estava destruindo as vinhas não eram os grandes invasores que chegavam lá para destruir as vinhas, não, eram as raposinhas. As raposinhas é que estavam ali para destruir as vinhas. E é o que a gente estava falando aqui há alguns instantes atrás. Às vezes você pensa que os teus inimigos são os macros inimigos, aqueles que se levantam, que chegam para a destruição total dos teus sonhos. E, na verdade, o que está realmente pesando, no final das contas, são pequeninas coisas. Outro dia eu estava conversando com uma senhora e me chamou muita atenção quando ela disse que pequeninas coisas estavam irritando, de tal forma que ela acabava enfrentando problemas de relacionamentos e tal dentro de casa, problema com o marido. E ela dizia que o que irritava demais ela era uma torneira pingando, era a torneira que não fechava, era o troço que não funcionava, o interruptor que não funcionava. E a soma de um monte de coisinhas pequenininhas que você pensa assim, não, isso não vai me perturbar, isso não vai tirar a minha paz. Se apertar um interruptor, uma torneira que não funciona, uma luz que não acende, sei lá, o secador que arrebentou a cordinha. Então, você pensa que essas coisas não vão te afetar, mas afetam. Afetam e afetam mesmo. Eu não gosto muito de luta, né? Tá? Não gosto muito de luta. Mas eu vejo que existem alguns golpes, quando existe um confronto, uma luta, né? No MMA, por exemplo, existem alguns golpes que parecem não ter efeito algum. Por exemplo, um chutezinho na canela, um socozinho nos rins, parece que não afeta em nada, mas são esses pequenos golpes que vão minando as forças do adversário, né? O adversário vai ficando abatido, vai ficando enfraquecido com esses pequenos golpes que aparentemente não têm poder algum, né? E assim é também a nossa batalha. Muitas vezes nós enfrentamos situações que aos nossos olhos parecem ser tão fáceis, tão simples de resolver. Às vezes a gente nem se dá conta. Às vezes
sei lá, uma amizade, uma pessoa que está próximo da gente, que você não parou para pensar ainda o quanto ela te atrapalha, te joga para baixo. Às vezes é um detalhezinho, uma pessoa que gosta de reclamar, e enfim, são pequenas coisas que você não consegue imaginar, você ainda não se despertou para o fato de que essas coisas pequenas é que estão te abalando, estão mexendo com a sua estrutura emocional. Muitas vezes você se sente muito enfraquecido porque existem muitas pequeninas coisas que estão te atrapalhando. Veja bem, nós estamos vivendo tempos difíceis demais. Não dá para deixar de admitir que esse é um tempo bastante atípico. E nós precisamos, sim, identificar onde estão os nossos inimigos. O que é que está, afinal, destruindo a minha vinha? Né? E esse texto diz, eu achei super interessante, apanhe para nós as raposas, quer dizer, vamos tirar essas raposas daqui. As raposinhas é que estragam as nossas vinhas. Quer dizer, não é a seca, não é a falta d'água, não é a praga que está destruindo a vinha, mas as raposinhas, aparentemente inofensivas, são elas que estão destruindo as suas vinhas. De repente, o seu casamento está acabando, não por conta de coisas graves que estão acontecendo, traições, mentiras, coisas pesadas, mas às vezes por coisas bestas, pequenininhas, coisas medíocres demais, mas que estão fazendo a diferença. Somadas, né, estão atrapalhando a convivência, o relacionamento. Às vezes uma pessoa não percebe, mas ela adquire hábitos ruins, né? Outro dia uma pessoa estava falando comigo, eu não consigo aceitar o meu marido arrotando perto de mim, fazendo coisas que eu não sei lá, são coisas feias e são coisas que vão se somando e vão destruindo um relacionamento, né? Nem sempre, guardem isso, nem sempre o que está destruindo a sua vida são coisas macros, às vezes são coisas micros. Às vezes as suas finanças estão sendo abaladas não por grandes dívidas, mas por pequenas dívidas que você vai fazendo sem perceber. Vou comprar isso aqui, R$40. Vou passar o cartão aqui, isso aqui é R$60. Mas são exatamente essas pequenas compras que você tem feito, às vezes de uma forma impulsiva na internet, né? Você vai comprando, isso aqui eu preciso, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. E são essas coisas que estão mexendo com você. São essas coisas que estão minando as suas bases. Então esta é a revelação da palavra de Deus para você, meu amado. Se preocupe com as pequenas coisas, as coisas que aparentemente não ofereceriam qualquer ameaça, mas que somadas elas acabam se tornando um grande desafio para você.